Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou fazer diferente. As minhas primeiras impressões de cada livro da minha TBR são 5. Eu não vou colocar time-lapse de eu lendo aqui também, porque não aconteceu nada engraçado de, tipo, um temporal do lado de fora enquanto eu lia. E acabou que eu não consegui pegar um dia pra ler todos de uma vez ainda, todos os primeiros capítulos, é claro. Então, porque o ideal seria fazer no fim de semana. Esse mês ainda não tive um fim de semana com muito tempo livre. Então, por isso, vocês vão me ver nesse vídeo com roupas e visuais diferentes. Como eu já tô aqui em frente à câmera e já tenho as primeiras impressões do primeiro livro que eu anotei aqui pra não esquecer, eu vou falar pra vocês. Então, o primeiro livro que eu escolhi ler é Retrato do Meu Coração, porque é o livro da live do Clube da Karina. Então, pra não correr o risco de terminar a leitura em cima da hora, como eu sempre faço, já peguei pra ler ele do início do mês de uma vez. E ele é da categoria romance do tabuleiro. Então, no primeiro capítulo desse livro a gente só tem informações sobre o mocinho, a gente não vê a mocinha ainda. Então, como eu me propus a ler só o primeiro capítulo e opinar, eu vou falar só dele. Então, de cara eu já pensei assim, já entendi qual vai ser desse protagonista. Ele vai ser aquele bad boy libertino, né? Que é o libertino é o bad boy dos romances de época. Aí veio uma informação do motivo pelo qual ele foi expulso da universidade e eu fiquei chocada, tipo, meu Deus, o quê? Já estão falando isso pra gente logo no início do livro? Pra mim, o Jeremy tava se encaixando muito nesse estereótipo de bad boy libertino com título de nobreza. E aí ele fez esse negócio que foi expulso da universidade com... Aí eu pensei, ok, duelo, ok, mas foi um choque o que aconteceu exatamente, porque é um ato mais violento que foi exibido tão cedo no livro, assim. E aí, foi algo meio chocante pra mim, que essa foi a primeira impressão que deram pra gente do mocinho, porque livro de romance, principalmente romance de época, geralmente quando apresentam um rapaz, um homem no início do livro, eu já imagino que é com esse cara que a protagonista vai terminar. E imaginar que um cara que fez isso é o cara pra quem eu vou ter que torcer, que fique junto com a protagonista, foi esquisito pra mim, mas foi legal que foi uma quebra de expectativa. E aí, na hora que ele tava discutindo com o tio dele, ele pareceu meio que sem graça quando o tio falou da aparência dele, eu fiquei, uau, que interessante. Um homem que fica inseguro com a aparência, não inseguro, mas fica, né, desconfortável recebendo elogios, às vezes é um cara que não faz noção da aparência dele, do impacto que ele tem no sexo oposto. Porque foi a primeira impressão que eu tive dessa ação dele. Porque geralmente isso é algo que a gente vê acontecer com as mulheres. Mas mais pra frente eu acabei descobrindo que não teve nada disso. Mas continuando, a opinião do primeiro capítulo, a minha foi essa. Eu fiquei, uau, que legal. Ele não fica super, eu sou bonita, não. E aí teve uma informação, né, de que a mãe dele levou o pai dele pro túmulo, né, os pais do Jerry. E eu fiquei curiosa pra saber o motivo. E por fim, a minha opinião é que até o primeiro capítulo eu tava gostando. Apesar de não ter visto muito da mocinha, mas estava um livro que já me deu certas dúvidas e engajamento. Então vamos continuar aqui por Harry Potter and the Philosopher's Stone, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro volume. Eu estou relendo em inglês e essa é a edição especial da cor final do aniversário de 20 anos, que lançou em 2017. E esse primeiro capítulo eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li, então não é surpreendente pra mim, eu já sei muito bem o que acontece, mas é um capítulo que eu amo. Pra mim, eu sou suspeita de falar, mas pra mim é um capítulo que apresenta muito bem a história e o mundo pra gente. E esse capítulo é muito nostálgico pra mim, porque eu lembro de quando eu era criança e minha tia leu esse primeiro capítulo pra mim e eu fiquei maravilhada. E eu ainda sinto essas mesmas coisas ao relê-lo, porque a gente começa vendo a família trouxa, né, dos Dursley. E aos poucos a magia vai aparecendo, das corujas, de todas as coisas que aconteceram na noite anterior. A gente já descobre sobre os pais do Harry e quando você já sabe tudo que acontece na história, assim, sei lá, dá uma coisa assim, eu me emociono muito. A maneira como é escrito, não sei se é novamente por eu já conhecer essa história, esse capítulo, ou se é pelo fato do primeiro livro ele ser para um público mais juvenil, né? Os livros de Harry Potter foram amadurecendo de acordo com o personagem, né? E com os leitores. Começou como um livro mais juvenil, terminou com um livro mais jovem adulto. Isso é maravilhoso também. Foi pra mim ótimo, porque eu li enquanto eu crescia também.
E não sei se é pela essa qualidade de ser um livro mais juvenil, mas esse primeiro capítulo lê até quase como uma história de dormir. Não no sentido de que é chato e cansativo, e sim daquela linguagem um pouco... Não sei, ela me faz lembrar, assim, história para dormir que você conta e já vai puxando a magia e os sonhos e aquela sensação de estar envolvida por... Não sei explicar, assim, é complicado explicar esse primeiro capítulo e o efeito que tem pra mim em palavras, porque são muitas sensações que eu não sei descrever. E é um primeiro capítulo fantástico, como eu disse, assim. Eu acho que ele é um dos melhores primeiros capítulos de livros. Eu amo muito, às vezes eu não vou reler o livro, mas eu releio esse primeiro capítulo, que ele já me faz me sentir muito bem e me emociona também. Eu até anotei aqui que nesse livro, né, nessa minha edição, a partir da página 13, que é quando eu começo a ter um pouco de vontade de chorar, porque é quando o Dumbledore confirma, né, que James e Lily Potter, ou Tiago e Lilian, realmente faleceram. Mas o que eu tenho que me controlar muito para não soltar lágrimas é o último parágrafo. E o último parágrafo desse livro, eu vou pegar a minha edição em português para ler para vocês, porque eu não vou ler em inglês, claro, só para mostrar como ele me afeta. E a minha edição em português é essa edição especial aqui, que eu li os livros, né, na primeira edição que lançou, minha tia comprou e emprestou para todos os sobrinhos, e depois ela doou para a biblioteca, então eu quis comprar para mim depois, comprei essa edição super clean, né. Então o último parágrafo é assim: uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfeneiros, silenciosas e quietas sobre o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que, neste mesmo instante, havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Gente, eu me arrepio toda só de finalizar esse capítulo. E eu não vou me estender muito mais no primeiro capítulo desse livro. É basicamente isso que eu sinto. Ele não me traz mais perguntas, porque eu já sei a história de cor, mas eu lembro quando eu era criança, eu devia ter volta dos 6 anos, que foi quando minha tia leu pra mim. Assim que lançou o livro aqui no Brasil, ela leu o primeiro capítulo pra mim e pra minhas primas. Eu lembro que eu quis mais. Eu falei, lê o resto. Ela falou, não dá pra eu ler esse livro todo pra você. Quando você estiver mais velha, com 8 anos, você pode ler. E eu li. Mas o primeiro capítulo já me prendeu de uma maneira que, mesmo tendo que esperar mais uns 2 anos pra poder ler o livro, assim que lançou o filme, eu implorei pros meus pais me levarem pra assistir. E eles me levaram pra assistir o primeiro e o segundo. E aí, por fim, eu comecei a ler os livros. Então, esse primeiro capítulo me marcou o suficiente pra me fazer já estar fã da história antes mesmo de ver o primeiro filme. O próximo livro que eu vou comentar, o primeiro capítulo, é Uma Dama Fora dos Padrões, que é o primeiro livro da série Os Roxbys, que é da Julia Quinn e parece que é antes de Os Bridgertons. Eu achei muito legal que aqui no início do livro eles colocam pra gente 10 razões para ler o livro. Então tá aqui, as 10 maiores razões para ler esse livro. Primeiro, Julia Quinn finalmente trouxe de volta a família mais amada dos romances de época. Segundo, onde mais você encontraria uma referência tão estimulante à arqueria? Porque a editora, né, é editora Arqueiro. Eu acho que é por isso que eles colocaram isso. Terceiro, o romance. Quarto, você quer ver um homem construir um castelo de cartas usando uma mão só. Quinto, na batalha entre herói, heroína e gato, o gato vence. Sexto, está repleto de respostas espirituosas. Sétimo, você acha que o croquet deve ser um esporte e tanto. Oitavo, George Roxby é tão sexy que deveria estrelar a própria minissérie na TV. 9, Aquele Beijo, que eu ainda não sei qual é. E 10, A Senhorita Bridgerton. Então esse livro começa com a nossa protagonista, a Billie Bridgerton,
que está no topo de um telhado com um gato. Eu já adorei que esse animalzinho tem participação nessa história. Eu não sei se ele vai aparecer no restante do livro, mas nesse primeiro capítulo ele brilhou pra caramba. E eu gostei da Billy, mas é aquela coisa, né? Romance de época com a protagonista incomum, aventureira, que já está em cima de um telhado. Mas foi engraçado, foi um primeiro capítulo muito divertido e eu tive que me segurar para não continuar e terminar o livro de uma vez, porque eu tava lendo o primeiro capítulo de cada livro para poder fazer esse vídeo para vocês. Mas minha vontade era de não parar e continuar lendo o livro. Nossa, e teve a hora lá que a Billy, né, ela tava em cima do telhado e começou a falar dela tentar enxergar. Aí eu falei assim, vai falar da visão dela, ela deve ser míope. Eu sou míope, então quando coloca a personagem míope eu me sinto representada, né? Porque a gente tem nossas dificuldades quando não estamos com os nossos auxiliares de visão, seja lente ou óculos. E não, ela tem visão perfeita. Não é dessa vez que eu vou ver alguém que enxerga uma pessoa e pensa que é outra, ou que vê alguém que cumprimenta a distância e depois fica, gente, quem que eu cumprimentei? São coisas que acontecem, mas não vai ser com essa personagem. Enfim, eu achei legal, né, que é o George, que é meio que o vizinho com quem a Billy menos se dá bem de todos os irmãos Roxby que aparece lá. Mas ela tem que deixar o orgulho de lado, a teimosia de lado e pedir ajuda dele. E ele mesmo também não gostando muito dela e os dois implicando bastante, ele é cavalheiro o suficiente para ajudá-la, tipo, não deixa ela desamparada, mesmo provocando de leve, ele ajuda e deixa o orgulho de lado também em favor da educação, do cavalheirismo. E ela deixa o orgulho de lado em questão da necessidade. E aí, nessa interação, já deu pra ver que ela começou a olhar ele de uma maneira um pouco diferente. Ela ficou um pouco levemente balançada. Mudou um pouquinho, né, a imagem que ela tinha sobre ele, na minha impressão. E é isso que a gente tem no primeiro capítulo. Mas eu achei muito bem humorado, muito bem escrito, o ritmo bem legal. E minha vontade foi continuar em seguida. Vamos partir para o próximo primeiro capítulo do próximo livro. Então vamos falar de um estudo em Charlotte que é inspirado em Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. E aí a gente já repara, né, que a autora pegou a personalidade do Watson e do Sherlock e colocou na Charlotte e no Jamie. E eu acho que ela tentou deixar até os nomes um pouco similares, né? Em vez do John Watson, a gente tem o James ou Jamie Watson. Em vez do Sherlock Holmes, a gente tem Charlotte Holmes, que são sons um pouco similares e no outro são as iniciais também as mesmas. Esse primeiro capítulo é narrado no ponto de vista do James Watson, que acabou de mudar de escola para a escola Sherringford, nos Estados Unidos. Ele é de família britânica, assim como a Charlotte, claro, eles são os descendentes, os tataranetos, alguma coisa do tipo de Watson e Sherlock, que nesse mundo existem. E nesse mundo, Arthur Conan Doyle foi o agente literário do Watson. Então é narrado pelo James, que é um adolescente. Então tem um pouco daquele mau humor adolescente, tipo, ai, saco, escola, nossa, ai, vou ter que lidar com essas pessoas e tal. No começo eu tava um pouco, esse menino tá muito mal-humorado, será que eu vou conseguir simpatizar? Mas era na introdução aquela coisa de adolescente reclamando de escola e da vida, mas logo a história já muda um pouco de rumo. E aí pra mim ficou tudo bem. Eu não sei porquê, mas na hora que falou que a Charlotte fuma, eu fiquei surpresa. Tipo, eu não deveria me surpreender. A intenção da autora mesmo é botar a personalidade dos personagens nesses adolescentes. Pra imaginar como eles se comportariam como adolescentes. E no caso do Sherlock, como uma menina. Então isso não quer dizer que a autora, sem querer, deixou a menina sendo uma cópia fêmea adolescente moderna do Sherlock. Foi a intenção dela fazer isso. E tem um vídeo que eu vi no Twitter da editora Rocco, né, que é a editora que publicou esse livro aqui no Brasil, que é um vídeo da autora mencionando isso. Então eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição para vocês verem. O vídeo tá legendado, então vocês vão poder assisti-lo. Eu acho que se eu conseguir eu vou deixar nos cards também para vocês. Então é aquela coisa, o Jamie, ele quer ser escritor e ele também é aquela pessoa, ao mesmo tempo que é sonhadora, né, que ele ficava imaginando ele e a Charlotte em altas aventuras quando crianças. Ele também é cabeça quente, brigão. Então a gente já entende os contrapontos aí com o Watson dos livros do Arthur Conan Doyle. E a Charlotte é aquela menina que parece fria, séria e excêntrica,
independente, inteligente, que gosta, boa na jogatina e boa em ler as pessoas, bem estilo Sherlock também, que ela também fuma e o pessoal diz que ela usa drogas pesadas e tal. Façam seus paralelos aí se vocês tiverem conhecimento da história do Sherlock Holmes. Quem sabe até se vocês viram a série da BBC, vocês vão pegar um pouco disso também. E os dois acabam se aproximando, não pela vontade da Charlotte. Eu quero que nesse livro não tenha romance entre os dois. Eu quero que seja amizade, assim como Sherlock e Watson tem uma amizade muito legal, apesar de que tem as pessoas que shippam, mas eu não quero... Uma coisa é ser shippar e tal, assim, mas eu não quero que esse livro vire muito romancezinho adolescente com os dois. Não sei, pode ser que seja a intenção da autora, mas eu não queria que eles fossem um casal. Só minha opinião. Não sei se eu posso mudar de ideia, se o livro vai fazer isso, se o livro... né? Não sei. Minha opinião no primeiro capítulo é: quero os dois como amigos, sabe? Um livro de dois amigos resolvendo um crime, porque no final do primeiro capítulo é revelado pra gente que uma pessoa morre nessa escola. Quem é essa pessoa? E é isso. Então eu já quero descobrir, né, quem é que matou, apesar de que pode ter alguma relação com a história do Tudo em Vermelho, então talvez tenha paralelos, mas vou descobrir ao ler esse livro. E por fim, o último livro do primeiro capítulo que eu vou trazer para vocês é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro é uma releitura da Pequena Sereia, misturando elementos da fábula original com um pouco, talvez, do filme da Disney. E esse livro vai trazer pra gente um viés um pouco mais feminista, mostrando uma sociedade embaixo d'água no qual as mulheres não têm voz. Elas não podem ter opinião, elas não podem ter sonhos, elas não podem ter desejos. Elas têm que estar sempre bonitas. E tinham frases assim que me faziam arrepiar, porque são coisas que nos incomodam e a gente vê paralelos com a nossa sociedade, que tá evoluindo, mas em alguns lugares ainda é assim. E na maioria dos lugares já foi assim. E talvez ainda seja, né? E já mostra desde cedo, né? Aquela coisa da Gaia, que é a nossa protagonista, a nossa Ariel. Desde criança ela aprendendo a se calar para não irritar o pai, porque tem muita essa coisa, meninas boazinhas não podem isso, meninas boazinhas têm que se comportar assim, meninas boazinhas têm que ser assim. A gente sabe que tem comportamentos que eles esperam diferente das mulheres do que os homens, e esse livro tá fazendo esse paralelo, e aí de cara já fala pra gente que com 15 anos elas vão poder conhecer a superfície, a Gaia tá doida pra conhecer a superfície, e fala um pouco sobre a mãe dela, mas não direitinho. Eu queria entender o que aconteceu com a mãe dela, que ela quer ter mais respostas sobre o que aconteceu com a mãe dela. E tem uma parte aqui que fala, né, que boas meninas não podem fazer perguntas, boas meninas não podem querer coisas. Elas têm que ser, nesse mundo delas, são apenas criaturas para enfeitar, assim, elas têm que estar bonitas. Tem uma frase aqui. Então, né, a Gaia tá completando 15 anos, estão arrumando ela para o baile, né, aniversário dela, e tá aqui. Vovó raspa minhas escamas ignorando meu suspiro de dor. Ela não dá a mínima para tais queixas. A beleza não vem de graça, diria ela. Há sempre um preço a se pagar. E aí ela gesticularia para a própria cauda com suas 12 pérolas. Então eles adornam as caudas com pérolas e é um processo doloroso. E é isso, né? A beleza vem com dor. Isso me lembra a música Pretty Hurts da Beyoncé. E é isso. Esse livro já vai trazendo esses paralelos logo de cara. O primeiro capítulo é bem curtinho, então é isso que eu posso falar sobre ele, porque eu já li mais desse livro. Mas a minha primeira impressão desse livro foi que, né, de acordo com o primeiro capítulo, que vai abordar muito essa questão da beleza, do papel e de que mulheres são vistas como superficiais, que não precisam ter profundidade. E aparentemente a nossa Gaia vai vir aqui para tentar desafiar um pouco isso. E eu estou ansiosa para ver que paralelos esse livro vai fazer com o conto original e com o filme da Disney, que lições ele vai trazer aqui, mais paralelos com a nossa sociedade, ele vai trazer o que aconteceu direitinho com a mãe da Gaia. Então essas são todas as minhas primeiras impressões dos livros que eu selecionei na minha TBR desse mês, e eu vou descobrir tudo isso ao longo das leituras e depois trazer as minhas opiniões gerais sobre cada um dos livros nas minhas resenhas nas próximas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ativem a notificação e vejo vocês numa próxima. Boa leitura pra vocês e pra mim. Tchau!